né, e talvez, controlar as expectativas e entender melhor do que se trata uma inteligência artificial e quais são as possíveis aplicações e quais são as limitações dela, né. E a ideia dessa primeira etapa da nossa conversa é eu apresentar para vocês um pouco de onde é que surgiu, né, ou de onde é que veio uma inteligência artificial, de onde é que veio esse conceito, o que que é esse conceito, né, e quais são as aplicações, quais são as suas limitações, enfim, dar um panorama geral, do que desse tema tão profundo aí, né. Então, não me proponho aqui a esgotar esse assunto, até porque a gente estava comentando logo mais cedo, se deixar a gente falar aqui, a gente passa a noite inteira conversando sobre o assunto e ainda não termina, né, mas tentar trazer aqui um pouquinho de uma visão geral para vocês, tá. Então, dando um pouquinho do panorama histórico, né, a gente está hoje surfando o que a gente chama da quarta revolução industrial, né, ou a indústria 4.0. Isso surgiu aí, desde a primeira e da segunda revoluções industriais, né, a primeira revolução industrial ali com a máquina a vapor, enfim, com os primeiros processos fabris, né, e a segunda revolução industrial no início do século XX com o modelo de Henry Ford, o modelo de produção em massa, né, mas o nosso momento aqui começa particularmente ali em 1947, quando o primeiro computador, digamos, moderno surgiu, né, o primeiro computador eletrônico, que é esse aqui, eh, da esquerda, né, esse é o ENIAC, ele foi lançado, foi ligado pela primeira vez em 1947, e ele é tudo que está nessa foto, tirando as 2 mulheres que estão programando nele, né. Então, eram computadores gigantescos que ocupavam salas enormes, e era uma solução que era primariamente usada por órgãos de defesa, por instituições de ensino, de pesquisa, né, e por grandes corporações, né. E o uso dos computadores eletrônicos, eles ficaram nesse escopo de atuação, nesse escopo de trabalho, até o final da década de 70. Lá na década de 70, a gente teve, os primeiros computadores pessoais, né, o Apple I surgiu em 1976 e o IBM PC surgiu em 1981, né, foram os primeiros computadores que de fato trouxeram a tecnologia para o indivíduo, né, saiu do esquema de grandes corporações, de grandes instituições de pesquisa, da área de defesa, e foram para o escopo ali, individual, né, então as pessoas conseguiam tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente, residencial, começar a produzir, começar a trabalhar utilizando essas tecnologias, né. Em 1985 isso popularizou ainda mais com o lançamento do Windows, né, do Windows 1.0, eh que de fato simplificou muito, né, até então computadores eram assuntos de pessoas muito especializadas, né, normalmente técnicos em eletrônicas, eletricistas, que montavam computadores e que combinavam seus computadores, né. E aí com o Windows a gente trouxe uma interface gráfica, algo que era muito mais simples de se utilizar, né. Logo depois a internet surgiu em escala comercial, né, em escala pública, digamos assim, né, a internet ela veio de um projeto da ARPANET da década de 60 dos órgãos de defesa dos Estados Unidos, né, mas ela foi, ligada, né, para fins comerciais aí em 1987 com o primeiro site, e a gente teve em 2007 aí o início da era dos celulares, né, a era dos smartphones, com o lançamento do iPhone 1, né. Então a gente teve mais uma redução de escala, né, dos dispositivos. Então os dispositivos eles deixaram de ser algo residencial para casa, né, ou para o ambiente de trabalho, passaram de fato a ser para o indivíduo, né. Então todo mundo passou a ter um celular e todo mundo começou a acessar os dados, começou acessar redes sociais, a navegar na internet, acessar diversos aplicativos, e com um grande volume de dados que foi aumentando e a tecnologia que foi evoluindo, a gente foi chegando no que foi cunhado como a indústria 4.0. A indústria 4.0 basicamente é um grande aglomerado de diferentes tecnologias que surgiram nos últimos anos, né, desde do início da década passada até hoje, como computação em nuvem, internet das coisas, big data, enfim, né, são a própria inteligência artificial, né, são diversas tecnologias aí que a gente tem que estão trabalhando juntas para poder chegar a resultados cada vez maiores, né e revolucionar de fato, iniciar o processo de transformação digital nas empresas, né. Antigamente, tecnologia até
2010, né, até meados desse período aí, a tecnologia era algo talvez opcional para as empresas, né, as empresas tinham ali computadores, enfim, mas de fato não estavam integradas na internet. Hoje em dia você não consegue pensar em uma empresa que não tem um site, que não tem uma rede social, que não tem alguma solução de tecnologia ali integrada, que não utilize algum aplicativo, enfim, outros itens de tecnologia, né. E em 2022 a gente teve o início aí da popularização das inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, né, o ChatGPT meio que puxou essa nova onda tecnológica, né, esse novo salto tecnológico, mas a gente tem diversas outras IAs que a gente vai comentar daqui a pouco. Ela não foi a primeira inteligência artificial generativa, mas foi de fato a que mais chamou a atenção por questões de eficiência, por questões de facilidade de uso, né. Eh e ela de fato não foi a primeira inteligência artificial, né, inteligências artificiais existem desde a década de 50, né, desde que os primeiros computadores surgiram, a gente tinha softwares com inteligências artificiais, programadas, né. A gente vê isso em diversos casos, né, em jogos, análise de dados esportivos, modelos de previsão de produção, robôs para operar na bolsa, até dentro de casa ali com sistemas de recomendação de Netflix, Amazon, enfim, a gente tem hoje em dia inteligência artificial em basicamente todas as nossas, todos os nossos serviços de tecnologia, né. E aqui um ponto importante que é uma das primeiras preocupações, uma das primeiras discussões que a gente costuma ter, né, por que os saltos tecnológicos estão ficando cada vez mais próximos? Então a gente está tendo um horizonte de tempo cada vez mais curto entre um salto tecnológico e outro, né, até o ponto de se misturarem, né. Eh e a gente tem diversos motivos para isso, né. O primeiro deles é o crescimento exponencial da capacidade de processamento dos hardwares, né. Então a gente tem uma lei que a gente chama de Lei de Moore, né, foi criada por um, se eu não me engano ele era matemático, eh e ele propõe essa lei de Moore, ela discute que a cada 18 ou a 24 meses, mais ou menos, a cada 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem um salto de 2 vezes do poder computacional do hardware disponível, do melhor hardware disponível no mundo, né. Então, se a gente pensar aí, né, isso aí é um crescimento exponencial, então a cada ano, a cada 2 anos, a gente dobra o poder computacional dos nossos sistemas. A gente dobrando o poder computacional, a gente tem ali um aumento na capacidade de análise do nosso sistema de hardware e, por consequência, a gente tem evoluções tecnológicas mais aceleradas, né. Essa lei de Moore, ela está em discussão se está perto de acabar ou não, né, porque a gente está chegando em limites físicos até de como é que esses hardwares podem ficar menores e cada vez mais eficientes, mas até então a gente tem seguido essa lei de Moore de uma forma bem constante, né. Um outro motivo, né, a gente tem a popularização do setor de tecnologia da informação como um todo e dos ambientes de inovação ao redor do mundo, né. Então, antigamente a gente falava em tecnologia, em inovação, a gente só falava basicamente do Vale do Silício, mas hoje a gente tem diversas cidades, diversos locais do mundo que despontam ali na área de inovação e pesquisa em tecnologia, né. Então a gente tem o Vale do Silício com certeza, mas, a gente tem Tel Aviv, a gente tem Londres, a gente tem aqui no Brasil inclusive São Paulo, Recife, Florianópolis, o Rio mesmo tá se tornando, né, um polo de tecnologia, e quanto São mais Paulo ambiente ontem, fazer um break aqui. São Paulo ontem a gente sim, visitou o IPT, o Instituto de sim, Pesquisa e Tecnologia, que fica ao lado da Poli, da USP, onde eles abriram o Intel, que é um instituto de exato. tecnologia, que foi fundiado pelo Banco BTG Pactual, um ecossistema incrível. Exato. Então, os ambientes de inovação em tecnologia têm aumentado muito, né, e por consequência, as propostas de tecnologia também têm crescido, né. Além disso, a gente está trabalhando hoje com um volume de dados que a gente nunca foi trabalhado antes, né, então a gente tem dados, enfim, centenas, né, milhares aí de dados que a gente informa a todo instante, né, e esses dados facilitam o acesso à informação e também permitem uma melhor comunicação, né, essa melhor comunicação traz aí
um aumento da iteração, né, do processo de iteração, uma redução ali no período de iteração entre essas inovações, né? A gente sabe que o desenvolvimento de produtos ele traz, ele é feito através de diferentes iterações, né? Então, antigamente demoravam anos para a gente ter novidades, né? Hoje em dia demoram meses, demoram dias às vezes. É interessante até mostrar, né? O Apple I surgiu em 76, o IBM PC, que foi o principal concorrente dele, só surgiu 5 anos depois. O ChatGPT foi lançado em novembro, em dezembro a Google já estava anunciando o Bard, né? O concorrente do ChatGPT. Então, o processo iterativo tem sido cada vez menor, né? Então, Quem não se todos lembra esses do velho e fatores, bom 186, 286, 186, 386. 286, os Pentiums da Intel, hoje em dia, eles controlam até o lançamento é anual, mais Falemos do atualizações de mercado. DK85, homenagem ao DK85, está no registro aqui. Opa! Com certeza. Então, tudo isso tem incentivado, né, essa redução na janela de tempo aí entre saltos tecnológicos, né? Não é específico do ChatGPT, mas sim uma tendência da tecnologia como um todo. Então, E Vitor, só para fazer um resumo, que eu acho que esse teu uhum, slide anterior é central, eu anotei aqui o resumo, gente, até para ajudar o TLDV a fazer esse resumo. Estamos com bandas cada vez mais largas e baratas. Basta acompanhar a NET que a gente assina, Claro, TV, qualquer assinatura. A gente, quando pensa em ligar de novo, ele dobra a capacidade, você pagando a mesma exato, coisa. Então, bando, o tráfego de informação, de dados, de conteúdo mais rápido e mais barato. Segundo, exato, o processamento, a capacidade de processamento, ou seja, chega a informação, mas o meu computadorzinho, desse tamanho que cabe numa mesa, antes tinha uma capacidade de processar informação X. Hoje ela tem X ao quadrado ou cubo, que é o conceito de exponencial. E o terceiro ponto que o Vitor trouxe bem é dessa democratização, né, desse espalhamento do conceito de tecnologia pelo mundo inteiro, e hoje as cabeças estarem pensantes e ávidas por trazer soluções com o uso dessa tecnologia nova, né, que é a inteligência artificial. Ótimo, Vitor. com certeza. Bem, mas focando aqui na inteligência artificial, né? O que é de fato uma inteligência artificial, em particular uma inteligência artificial generativa, né? Eu estou fazendo aqui um paralelo entre IAs tradicionais, que são as IAs que a gente já tinha, como eu falei, eu citei, por exemplo, o caso da Netflix, né? Das IAs generativas, né? Então, toda inteligência artificial, ela parte de um conjunto comum, né? Independente do propósito dela. A inteligência artificial ela utiliza dados, né? E aí é por esse motivo que ultimamente a gente tem tido inteligências artificiais cada vez mais eficientes, porque tem mais dados surgindo no mercado, né? Mas ela parte da análise de dados, ela aplica um modelo matemático, muitas vezes probabilístico, né, em que ele vai identificar padrões, identificar quantas vezes um determinado resultado ocorreu com aqueles dados que foram passados como base, e ele utiliza um processo de aprendizado, que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Não é um aprendizado humano, né? Mas a IA ela entende, ela vai associar, na verdade, os diferentes padrões que a gente tem dentro dos nossos dados, da base de dados que foi fornecida, e ela vai levar esses padrões para novos dados que são inseridos, né? Então a gente trabalha com uma relação de causa e efeito ali dentro das inteligências artificiais, né? Em particular, as inteligências artificiais tradicionais elas são focadas principalmente em tarefas específicas, né? Então, um desenvolvedor ele vai lá e programa a inteligência artificial para resolver um problema pré-determinado. Por exemplo, um sistema de recomendação da Netflix. A gente está lá assistindo filmes, assistindo séries, e a gente tem, né? Você pode gostar disso. Como é que ele chega naquele resultado? Ele vai identificar todos os seus padrões de consumo, né, do Netflix. Ele vai identificar outros usuários que tenham tido padrões de consumo similares aos seus e vai analisar. Olha, esse filme aqui que eu estou apresentando, ele tem uma probabilidade alta de você gostar também, porque outras pessoas gostaram desse filme em particular e também haviam assistido outros conteúdos que você assistiu também, né? Então, ele vai trabalhar ali com um problema específico, vai ser um sistema de recomendação de um filme, vai ser uma sugestão de compra, por exemplo, numa Amazon, vai ser uma sugestão de compra ou venda de uma determinada ação, né, no mercado de bolsa, enfim, a gente tem ali diversas IAs e elas vão trabalhar em problemas
pontuais, né? As IAs generativas, elas têm um propósito diferente, né? Então, ao invés delas trabalharem em tarefas específicas, elas vão criar conteúdos originais. E aí eu não estou dizendo que são originais que elas vão tirar da cabeça, mas sim originais a partir de dados também, né? Mas conteúdos que não são formulados por pessoas, né? Então a Netflix, a IA de sistema de recomendação da Netflix, ela vai sugerir para você um filme, mas ela tinha uma lista de filmes para sugerir, né? Uma IA generativa não tem essa base de dados para sugerir ou para apresentar para você, né? Ela vai simplesmente analisar padrões e estudar qual é a probabilidade dela responder uma determinada pergunta de alguma forma, né? Então ela tem uma característica que ela é muito customizável, né? O resultado, a resposta da IA generativa, ela depende da demanda do usuário. Se o usuário passar um problema X, ela vai entender aquele problema, vai estudar padrões, dados que sejam relacionados àquele problema e vai te responder de uma forma. Se você apresentar um problema Y, uma demanda Y, ela vai analisar outros tipos de dados e vai te responder de uma outra forma, né? Então isso tem surgido, isso tem criado inúmeras possibilidades para IAs generativas, né? Ela, então beleza, isso mesmo. E o que que ela é capaz e não é capaz de fazer? Isso aqui é bem resumido, né? Mas uma IA generativa é capaz de gerar conteúdo, né, de criar conteúdo, como eu falei. Então ela pode gerar arte, ela pode gerar uma imagem, ela pode compor uma música, ela pode escrever textos. Eu, particularmente, no meu dia a dia como programador, eu uso, né, ferramentas de IA para poder estruturar blocos de código, trechos de código, poder me aprofundar em assuntos técnicos específicos que eu não tenha tanto conhecimento, né? Ela é capaz de criar personagens virtuais, né? E aí criar personagens em jogos, né? E permitir aí uma customização de personagens em jogos, em filmes, em animações ou outras aplicações. É capaz de aprimorar os nossos ambientes, os nossos sistemas de realidade virtual, de realidade aumentada, né? Esses fundos que a gente usa aqui nas nossas chamadas, normalmente elas são aprimoradas por inteligência artificial. Uma inteligência artificial generativa ela é capaz de melhorar ainda mais isso, né? Mas ela também não é capaz de fazer diversas coisas, né? A primeira das coisas dela é ter uma compreensão real. Ela, para que ela possa, embora ela possa criar conteúdo que seja aparentemente significativo, ela não entende o que que ela está criando, ela não entende o que que ela está te respondendo. Ela basicamente analisa que a probabilidade da próxima palavra ser compreensão, por exemplo, ela é a mais alta dentre todas as outras palavras, então ele vai escrever compreensão para você, né? Ela não é capaz de ter emoções ou ter sentimentos, então ela não ela foi programada para conhecer padrões, né, e ela não emite juízo de valor, em cima disso. Isso aí também está no próximo tópico de tomar decisões morais, né, ela não tem uma base ética ou moral para poder tomar uma determinada decisão. Um dos pontos mais importantes, ela não é capaz de substituir a criatividade humana, então ela só constrói a partir de dados fornecidos anteriormente, né. Então a criatividade humana, ela ainda é essencial no processo de construção, no processo de desenvolvimento de alguma coisa, né. E ela não é capaz de agir de forma autônoma, né. Uma IA generativa é um software, e como um software ela tem que trabalhar dentro daquele conjunto de parâmetros que os desenvolvedores usaram para criar, tá. Eh Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né, alguns exemplos de IAs generativas que a gente tem hoje em dia. A gente fica muito focado no ChatGPT, né, que de fato é o mais popular, é o que tem chamado mais atenção, mas a gente tem o concorrente dele, o Bard AI, que foi desenvolvido pela Google. A gente tem o DALL-E, né, que também é uma ferramenta da OpenAI, focada em imagem. O Midjourney também, que gera imagens. Eh o Adobe Firefly e o Tome, eles são para usos específicos. A gente tem, então, IAs generativas que estão começando a trabalhar em produtos, né, específicos. O Adobe Firefly, ele trabalha com edição e construção de imagens dentro da suíte da Adobe, né. O Tome, ele trabalha com um modelo de, criação de apresentações, criação de imagens, né, para poder facilitar o processo de desenvolvimento de apresentações. Bem, então
depois de apresentado tudo isso, né, sempre surgem questões, né, e discussões aí, com relação a preocupações que a gente possa ter, não só com IA generativas, né, mas com toda tecnologia nova, e são preocupações completamente válidas, né. Hoje em dia, né, ultimamente, a gente tem discutido muito, né, as IAs generativas estão causando obsolescência nos postos de trabalho, né, elas estão crescendo, estão evoluindo rápido demais. O que que a gente pode fazer se tiver algum uso mal intencionado por uma determinada pessoa, organização ou governo, né? Quais são os problemas éticos relacionados com o uso de IAs generativas? A gente houve recentemente um prêmio de arte digital e a pessoa premiada construiu a arte utilizando o Midjourney, né? Até quando isso é algo que é aceitável, é algo que é válido, né? Utilizar esse tipo de IA causa uma perda de privacidade de dados, né? Eh, Quão frequente isso pode acontecer. Mas o ponto aqui é que nenhuma dessas perguntas e muitas outras que a gente faz com relação a essas IAs generativas são perguntas novas, né. Todo salto tecnológico gera esse tipo de preocupação, né. Essa questão da privacidade de dados, a LGPD está aí, já foi lançada há anos, né, e as IAs generativas ainda não tinham sido popularizadas, né. Problemas éticos, basicamente qualquer nova tecnologia, a gente tem discussões de privacidade, questões de mau uso, de plágio, enfim, né, o download de torrent, né, o Netscape não, o Naspers, né, que foi a Napster, né? associa Me lembro. Napster, Napster. isso, perdão. Que surgiu lá tempo atrás, sei lá, quase 20 anos atrás, com relação a download de músicas ilegais, enfim, né. O uso mal intencionado, bem, qualquer tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal, o que depende é a pessoa, né, que está trabalhando ali atrás, né. Isso está tendo uma evolução acelerada, né, aquilo que a gente discutiu, talvez esteja tendo uma evolução acelerada sim, né, talvez esteja tendo muito trabalho em cima disso e pouca reflexão sobre os potenciais desdobramentos, mas isso é algo que a gente tem que se questionar em todas as tecnologias, né? Não apenas numa IA generativa. E a obsolescência dos postos de trabalho, sim, é algo que a gente tem que discutir, mas é importante dizer que uma IA generativa é apenas mais um salto tecnológico que a gente tem no, no mercado, na nosso período aqui como humanidade, né. Então, ela sucedeu aí, celulares eram discutidos antigamente, internet foi discutida antigamente como sendo problemáticas, né, mas, enfim, a gente tem que trabalhar como sendo uma nova ferramenta à nossa disposição para evoluir como seres humanos, como civilização, enfim, né. É um ponto importante, ela não desenvolve a parte criativa, então, isso não elimina, o uso de uma IA generativa não elimina a necessidade de um ser humano ali atrás operando aquela IA, né. Então, vai ser aquele ser humano que vai trabalhar em cima de uma criação, de uma construção de um raciocínio, de uma utilização de boas práticas, de uma adequação a situações ali bem particulares de um determinado problema, né. Ela vai criar novas oportunidades em setores emergentes, como toda tecnologia, como toda nova tecnologia, ela gera novas oportunidades em setores de trabalho para atuação, né. Quem não lembra aí recentemente o caso do Uber, né, quando o Uber surgiu, o que não trouxe de oportunidade de trabalho, de novos mercados, né. Eh, e também, como todo salto tecnológico, exige um autodesenvolvimento para a gente se manter no mercado, né, se manter relevante no mercado, isso é fato, né. Eh Quando os primeiros computadores pessoais surgiram, a gente teve que os datilógrafos tiveram que se reciclar, né, os datilógrafos tiveram que estudar como é que a gente vai fazer essa transição, para os computadores pessoais, para começar a trabalhar com digitação em computadores, né. Os próprios motoristas, enfim, utilizando, aplicativos como o Uber. Então, exige um autodesenvolvimento, mas é algo que a gente tem que refletir que toda tecnologia, toda nova tecnologia, traz essa necessidade para a gente, né. A questão é que a IA generativa está atuando de forma muito mais abrangente, né. E aí isso está bem em linha com o que a gente tem
escutado, né, com o que a gente tem visto aí. Esse QR Code está apontando para uma entrevista, eu posso até deixar depois disponível a apresentação para distribuírem, mas esse é o Sam Altman, né, ele é o CEO da OpenAI, e ele participou recentemente de uma entrevista para Bloomberg, e a entrevistadora fez uma pergunta que foi bem contundente, né, o que nós vamos fazer quando não tivermos nada para fazer, né? E o Sam Altman, ele trouxe um ponto que é muito válido, né, o ser humano nunca vai deixar de ter nada para fazer, né? Eh, Quantas profissões que nós temos hoje em dia já existiam, sei lá, há 200, 300 anos atrás, né? Quantas novas surgiram nos últimos 50 anos com os computadores, 70 anos com os computadores, né? Então, se a gente pensar num horizonte mais amplo da história, o mercado ele tende a se renovar à medida que as novas tecnologias estão surgindo. E o ponto aqui é de que a IA pode não ser, não necessariamente vai ser a última revolução tecnológica que a gente vai ter, mas talvez seja a primeira de uma série de novas revoluções tecnológicas que vão vir aí nos próximos anos, né? Em particular, dentro agora da área de ensino, né, que é mais ou menos o meu meio, né, eu queria trazer 2 notícias, 2 informações aqui, né, só para corroborar esse pensamento, né. O que está à esquerda é um artigo de notícia de 1988, de uma manifestação de professores de matemática contra o uso de calculadoras em sala de aula, né. Hoje em dia não tem como a gente não trabalhar com calculadoras, né, a calculadora é uma ferramenta de mercado, óbvio que os alunos eles precisam aprender, né, o cálculo, todos os algoritmos para a gente realizar os cálculos matemáticos, mas é uma ferramenta que a gente pode sim incluir no ambiente de sala de aula, né. E o que está à direita é um artigo de 1995, da Newsweek, talvez seja o pior trabalho de futurologia já feito na história, né, o cara destrói completamente a internet nesse artigo, e ficou famoso esse artigo, depois ele ficou famoso por ter justamente detonado a internet nesse artigo, mas ele comenta particularmente também sobre a questão da educação, né, que nunca um aluno vai substituir, né, um trabalho de uma biblioteca por um CD-ROM na época, né, por um CD. E a gente sabe que hoje em dia boa parte das nossas pesquisas, mesmo em livros, é feita através da internet, né. Então assim, ChatGPT é uma ferramenta que talvez tenha um questionamento, mas a gente tem que entrar nessa onda, entender de qual é a melhor forma de aplicá-la para que a gente tenha um ensino cada vez mais eficiente e os nossos alunos consigam aprender cada vez mais, né. Muda a tecnologia e muda o processo, né? Muda o Outro dia eu processo. estava vendo o Leandro Carnal falar sobre o trabalho que um professor, na época dele de estudante, havia passado, que era, olha, cheguem em casa, peguem lá na enciclopédia Barça de vocês o termo liberdade e eu quero que vocês escrevam, né? Reproduzam o conceito de liberdade e tragam para cá. Legal, vai ter um que tem Barça, tem outro que tem a Mundi, tem outro que tem a Oxford, cada um vinha com um conceito diferente. E ele falou assim, poxa, mas por que naquela época o meu professor, por exemplo, não trouxe dentro da sala de aula 4 conceitos diferentes de liberdade apontados por enciclopédias diferentes e promoveu ali uma discussão? Eu não precisava de tecnologia, eu já tinha 4 definições diferentes do que era liberdade. Então, é importante a gente entender que o momento por que a gente passa hoje é um momento não só disruptivo tecnologicamente, mas de uma disrupção que vai reforçar o caminho que o MOP, enquanto instituição de educação, né, acredita muito, vem acreditando nessa educação baseada em projetos, na busca pelo sentido quando o aluno estuda, né, nas aulas expositivas tendo cada vez menos espaços e na participação de maior protagonismo desse aluno, no desenvolvimento do pensamento crítico, da curiosidade, enfim. Isso tudo também é processo, não é só tecnologia. Exato. Eu comento muito sobre essa questão da Barça mesmo, né, que na nossa época a gente fazia trabalho usando papel e cartolina e canetinha lá pintando até o ensino médio, né, e hoje em dia, quando a gente falava que queria fazer uma pesquisa no KD na época, né, os professores ficavam escandalizados, né, e falavam: "Não, você tem que ir na biblioteca, tem que pegar a enciclopédia Barça", enfim, né. Enfim, e a gente muda esse processo, né. Eh e a gente tem diversas aplicações dentro do ambiente de ensino, né, com as IAs generativas.
para o professor e para a escola, uma IA generativa ela vai permitir uma individualização cada vez maior do ensino, né, para o aluno. Então, o professor ele consegue entender muito mais qual é o perfil do aluno, quais são as dificuldades, quais são os maiores problemas que uma determinada turma tem, e aí ele consegue customizar ali, ele consegue direcionar aquele aluno, aquela turma, para assuntos que sejam mais adequados ali para promover o ensino, para garantir, né, o aprendizado do aluno. Processo de criação de materiais educacionais, aprofundamento de temas, detalhamento de temas, integração com novas tecnologias. A gente tem visto muitas soluções de realidade virtual, de realidade aumentada aplicadas ao ensino, e as inteligências artificiais generativas podem auxiliar muito na inclusão e na integração dessas tecnologias, né. E para o aluno a gente também tem diversos benefícios, né, talvez um dos maiores deles seja a questão de acessibilidade, né, as ferramentas de IA generativas, tanto de texto quanto de áudio, elas permitem ali a construção de legendas, de vídeos para os alunos com deficiência auditiva, a construção de descrição de imagens para os alunos com deficiência visual. Enfim, a gente tem uma série de possíveis novas tecnologias que facilitam, que simplificam o acesso à informação, o acesso ao ensino de diversas pessoas, né. O processo de aprendizado de idiomas é só um dos exemplos que a gente tem, eh, que a gente pode utilizar, né, e as generativas de texto, como o ChatGPT, eles conseguem traduzir textos de forma quase instantânea, né. Até o português, o aluno tem que aprender melhor, né, para poder construir de fato uma mensagem que o ChatGPT entenda, ele tem que saber escrever a mensagem da forma correta, né. É o processo de conhecimento customizado também, né, então os alunos eles podem se aprofundar nos temas que eles mais se interessarem, né, e ter um apoio ali, de IAs generativas para poder construir esse conhecimento específico para ele, né. Bem, o que eu tinha para apresentar, era isso, espero que tenham gostado. Aqui Incrível, está o meu Vitor. e-mail de contato, se vocês precisarem, LinkedIn aqui no QR Code, eu fico à disposição aí, no final para a gente trocar mais umas ideias. Muito obrigado, Vitor. Então, primeiro momento, dispositivo, informativo, e agora é mão na massa. Vou convidar o Rafael para a gente fazer essa transação para ação. Vamos lá, Rafa? Vamos nessa. Pessoal, como eu não resisto, também vou falar um pouquinho, meu prometo que vai ser bem rápido, tá? Só para a gente poder chegar na explicação aí do que eu estou propondo aí como nosso exercício. Eu tinha combinado com a equipe aqui no Ação antes aqui que eu não ia usar esse slide, mas eu não resisti e voltei nele. A primeira pergunta que eu quero deixar aqui para a gente começar o papo é o seguinte: eu devo usar a inteligência artificial para fazer o que eu já faço ou eu devo fazer novas coisas a partir da inteligência artificial? Essa é uma pergunta que a gente faz aqui na empresa o tempo todo. Não é fazer o que eu faço melhorado, e sim pensar o que eu posso fazer a partir disso. Isso vale para a educação, isso vale para a escola, isso vale para os pais, vale para tudo. Tá? Temos que aprender de formas iguais? Com certeza não, o Vitor já falou bastante disso, e dou parabéns ao MOP aqui, ao Rafa, ao Luiz, que eu tenho acompanhado, quanto eles estão fazendo os esforços, pesquisas, e convidando professores e convidando alunos para cada vez mais estar pensando isso. Se há uma grande potência na educação através da inteligência artificial, é que o Joãozinho não precisa aprender igual ao Pedrinho, na mesma sala, mesma matéria, o mesmo conteúdo, cada um deles pode ter um input diferente, uma avaliação diferente, uma forma de estímulo diferente. E a MOP está encarando isso, e aí dou os parabéns aqui a todos os envolvidos. E essa coisa aqui que rapidamente eu queria colocar, que é o seguinte: muitas vezes a gente escuta, né, é um debate que eu faria, né, eu às vezes discordo um pouco de algumas pessoas que falam que aí é uma ferramenta. Eu acho que ela é muito mais que isso. E, essencialmente, eu vejo ela como uma linguagem. Se os jovens e os pais, e todos nós, aprendemos a falar essa linguagem, a potência é bizarra. Então, fica um pouco nessa coisa de usar porque eu já faço, talvez seja uma ferramenta. Se eu usar para fazer coisas diferentes, eu tenho que aprender a falar. Como o aluno aprende inglês e precisa aprender inglês, as novas gerações vão precisar falar através da inteligência artificial. Isso, evidentemente, eu não sou teórico, eu estou aqui falando um conceito que eu vejo e vivo. Por sinal, meu sócio está aqui do lado, foi o Gomes, que é o nosso fera aqui, que eu não sei se ele vai aparecer para dar um alô, foi ele que me ensinou essa história aqui, que é Ele é tímido. Um abraço para o Gomes aí. Gomes. Não vai, vem cá, só vai dar um alô para o nosso Vinícius. Estou de ouvinte aqui, Vinícius. Um abraço para todo mundo aí, pessoal. Gomes acabou de ser pai pela segunda vez. Interessa a ele estar aqui e entender como é que ele pode se desenvolver como pai no meio dessa nova linguagem, não ferramenta.
Bom, aí a primeira brincadeira é essa. Se eu quero aprender a falar linguagem artificial, a primeira coisa que eu tenho que aprender é falar como prompt. Aí a brincadeira aqui é sujeito, verbo e prompt. Prompt é a sua forma, como dizia o Vitor ainda há pouco, da gente se comunicar com ela. Eu preciso saber me expressar para que ela me entenda e faça o que eu quero que aconteça. Né? E eu brinquei de botar um prompt aqui que eu posso pedir para ele, inclusive, para programar para mim. O Vitor já comentou isso antes também. O quanto os códigos do GPT são excelentes para qualquer programador de ganhar muito tempo, mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma capacidade de você orientar o GPT e conversar com ele para que ele possa trazer o que você quer. Tá? Então, aqui, nesse endereço aqui, eu criei uma série de prompts para a gente poder brincar junto. E quem quiser acessar já pode ir lá olhando, quem quiser pode abrir depois. Vou botar aqui o link aqui até no chat. A gente vai postar no chat, exatamente. Tá? Isso, já está lá. E depois, quem quiser depois falar comigo, rafaelbizarte.com.br, nossa rede social ali da Bizarte, tá? Bom, enfim. É um arquivo do Google. Aqui está um Google Docs tradicional com uma série de prompts que eu proponho aos pais para brincarem, aprenderem a fazer. E aqui está o nosso amigo GPT, tá? Eu não sei quantos aqui usam o GPT, vou fazer rapidamente uma discussão de interface aqui muito simples, mas não acho que é o caso da gente detalhar o uso. Mas, em geral, você começa abrindo um novo chat, tá? Aqui você tem o GPT 3.5, que é o gratuito, e tem o GPT 4, que é o pago. Sugiro a todos que paguem. Não deixem de fazer isso de forma alguma. 20 dólares. Eu acho que é o 20 dólares mais bem investido de todas as possibilidades. Além do que, você ganha algumas possibilidades aqui, que eu não sei se vai dar tempo de mostrar, inclusive essa nova aqui, que é recente, não sei se é de ontem ou anteontem, mas é muito nova, que é o Code Interpreter, que é o fato de que você agora pode botar uma planilha aqui, jogar uma planilha e pedir para ele fazer uma série de inferências para você. Então, ele, além de analisar a planilha, te sugere visões, te sugere pensamentos. Não sei se vai dar tempo, mas se for o caso, a gente mostra isso daqui a pouco, tá? Então, aqui você começa, por exemplo, eu vou mostrar aqui, eu tenho vários chats diferentes, eu não vou entrar muito nisso, mas rapidamente aqui, cada chat, quanto mais especializado ele for, só para me zoar, ele congelou. Especializado no sentido de quanto mais você tiver um chat para cada tema, a tendência é que ele seja mais preciso. Então, você vai criando vários chats diferentes aqui, com várias chamadas, vocês podem ver que eu uso pouco, né? Isso porque eu deleto muito, né? E cada chat aqui você tem um debate diferente, e quanto mais se sofisticar, você vai fazer isso. Por exemplo, eu ontem comecei a dar aula, vou contar aqui, de geografia para minha filha. Já comecei a criar um professor de geografia. Como ela não anda bem na escola, provavelmente eu vou ter um professor de história, vou ter um professor de matemática, eu vou ter que criar vários professores aqui para me ajudarem. E quanto mais eu especializo, melhor a capacidade de relação. Mas, enfim, eu tinha tirado o slide, né? Eu deletei. Aí eu quis botar aqui de novo aqui, ó. Usar aí para fazer o que eu já faço ou fazer novas coisas a partir daí? Pedi para ele melhorar, ele já me deu a frase que eu usei ali na apresentação em alguns segundos. Só mostrando aqui uma brincadeira rápida, e eu poderia começar aqui um novo chat, brincando aqui, com o tema que a gente quisesse. Se as pessoas quiserem, inclusive, começar a sugerir temas ali, mas eu vou provocar o meu amigo Vinícius, vou pedir para ele falar do Flamengo. Isso a gente não tinha combinado, hein? Outra coisa que eu adoro o GPT é que eu escrevo tudo errado e ele entende. Então, a questão é a lógica e não a redação. A redação, a minha, é péssima e tal. Ele começou a botar ali uma série de coisas. Tá vendo? Me respondendo para começar um debate. Eu poderia, se quiser, seguir aqui o debate, deixa ele terminar, e continuaria a conversa com ele. Tá? E eu iria aprofundando uma conversa, pedindo coisas, sugerindo coisas, e ele ia começar a conversar. Se em algum momento eu quiser mudar alguma coisa que eu vinha falando com ele, a interface me permite isso com certa facilidade. Deixa eu só terminar aqui para não entalar. O Zico é demais, né? Ele tem que falar muito do Zico mesmo. Mas eu posso vir aqui, ó, e editar eventualmente alguma coisa que eu comecei antes, para mudar o rumo da conversa. Estão vendo esse íconezinho aqui? Eu clico aqui, e agora, em homenagem ao Vinícius, eu posso botar aqui uma outra provocação para começar uma conversa com ele. Tá certo? Então, eu estou falando aqui só de interface, né? Estou falando um pouco de mão na massa, para a gente entender que a gente tem a possibilidade de seguir numa conversa ou, eventualmente, editar uma conversa e poder fazer uma mudança no meio do caminho. Vou usar isso daqui a pouco. E repara aqui, ó, aqui ficou o histórico. Se eu tivesse todos os clubes aqui, ele daria 1, 2, 3, 4, 5, 50, e eu poderia fazer uma conversa de forma estruturada para fazer de vários temas. Ok? Bom, vamos agora começar a falar do tal do prompt, né? O prompt são formas de você explicar para ele alguma coisa que você quer. Em geral, quando você começa uma conversa, é muito importante que você qualifique o chat do GPT para ele fazer o que você quer.
Se você faz isso, ele começa a criar a rede neural dele, focada naquele tema, aumenta a capacidade dele de autoinformação sobre aquilo e ele aumenta a precisão. Rafa e Vitor, se eu falei besteira, por favor, vocês me corrijam aí, tá? Se eu expliquei errado aqui o conceito, mas essencialmente essa ideia de quanto mais especialidade, melhor. Então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó. Esse chat aqui está no documento, vocês usem aí se vocês quiserem à vontade. Vou vir aqui no chat, vou abrir um novo, tá? E vou dizer o seguinte, tá? Nesse novo chat, você assumirá um papel de um especialista. Aí vou botar aqui o que eu quero que ele fale. Vamos falar de futebol. Tá? Sua experiência nesse campo específico torna apto a ajudar a solucionar problemas com foco em escrever uma coluna sobre futebol. Eu juro para vocês que eu estou pensando nisso agora, tá? E vou dar. Ele diz que ele tem que especializar o conhecimento dele, etc, etc e tal. Vou dar um send aqui. Ele vai começar a entender o que ele é nessa conversa. Perfeitamente. Estou aqui para ajudar a escrever uma coluna sobre futebol, vou abordar isso, parte disso, não sei o que das quantas, escolher o tema, pesquisar. Ele já está me dizendo aqui como é que ele vai trabalhar para fazer o que eu coloquei. Se alguém quiser a qualquer momento sugerir um tema aqui no chat, fica à vontade que eu vou adaptando aqui para vocês verem que é literalmente real time, que eu não estou roubando nada aqui. Tá certo? Pessoal, só para organizar, então, o que o Rafael está fazendo é propor, compartilhar com vocês ideias já formatadas de prompt, na verdade não a ideia, mas o esqueleto do prompt, com um espaço aberto para você entrar o assunto, entrar qual é o especialista que ele quer que você quer que ele se torne, e a partir daí tirar mais dessa ferramenta, dessa linguagem. Tá, pessoal, obrigado, Vinícius. Não sei se até que ponto estava claro o meu objetivo. Porque você é entusiasmado, você é que nem eu. Você vai embora, acelera, coloca a terceira marcha. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, mas é que eu acho que alguns já usam aqui, né? Não sei até que ponto alguns usam. Ou não. Sugestão, né? Quem não usa, use logo, deixe o GPT aberto e eventualmente vá brincando enquanto a gente está fazendo aqui a palestra com algum dos prompts que eu estou propondo. Tá? Deu para entender mais ou menos o exemplo? Quando a gente orienta ele, ele aumenta a capacidade de ajudar a gente. Por isso que eu estou falando que é uma linguagem. A gente precisa conversar com ele para chegar onde a gente quer. Certo? Legal? Rafa, Luiz, se eu falar besteira, vocês vão aí e briguem comigo, tá? Mas, enfim, voltando aqui, ó, nesse documento, eu gerei uma série de prompts para vocês. Tá? Um aqui, por exemplo, é um plano de estudo personalizado. GPT, por favor, tem um plano de estudo personalizado para uma criança e aqui estão algumas informações sobre a criança. Eu vou dizer qual é a idade dela, qual é a personalidade dela, comecei a falar dela, ela é dispersa, ela é atenta, ela é organizada, tá certo? A matéria a ser estudada, eu vou botar qual é a matéria que está aqui. A dificuldade ou facilidade da matéria, vou dizer ela é péssima em matemática, ou ela é boa em matemática, e vou dizer o tempo disponível. Ontem, no meu exercício com a minha filha, eu tive 1 hora para rever toda a matéria de geografia dela do semestre. Então, eu precisei que ele fosse um tanto quanto ágil no plano de ação dele aqui. Heloísa, por favor, você está aí com a mão. Oi, Rafa, estou pensando aqui para ser mais rico, né? Se a gente sugerir aí para o pessoal, acho que pode botar o link aí, não sei se todo mundo já entrou na plataforma, né, do ChatGPT antes, bota o link aí, e quem quiser, vai no link do Rafa, que tem os prompts prontos, tenta brincar um pouquinho, copiar aí esse prompt, colocar o nome, o dado da sua própria filha, do seu próprio filho, e complementar para ver se tem algum insight legal, tem uma prova essa semana, tem um problema que está acontecendo, né? Acho que a gente pode brincar e até depois na parte de perguntas a gente trocar um pouco sobre o que saiu, né? Excelente. Essa é a ideia, tá, pessoal? Eu vivo o GPT aqui o tempo todo, né? A gente tem uma empresa aqui de consultoria e a gente há 4 meses não faz nada que não seja o tempo todo pensar como usar o GPT para melhorar o rendimento das empresas que a gente atende. Então, eu fico conversando com ele o tempo todo, tá? O interessante é o seguinte, eu fiz esse exercício antes de ontem, e quando a minha filha chegou me pedindo ajuda, eu usei os prompts e foram muito legais. Eles realmente me ajudaram, adaptei alguns, é muito legal. Bom, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu estou botando aqui, ó. Prompt para perguntas lúdicas para estudar. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Todos estão aqui à disposição de vocês, quem quiser usar e tal, mas eu vou brincar com esse aqui primeiramente, tá? Eu vou pegar esse aqui e vou lá no chat para a gente poder brincar. Tá? Vou criar um chat novo, né? Poderia dizer que ele é um especialista, um professor, mas dessa vez vamos mais rápido, tá? Bom, GPT, por favor, faça perguntas desafiadoras e criativas para um jogo de perguntas e respostas, que foi como eu comecei o debate com ele, tá? O tema desse tema será, eu vou botar física só porque eu gostei, mas poderia ser absolutamente qualquer coisa, tá? Respondida por jogadores com uma idade de
Vou botar aqui 15 anos que foi exercício com a minha filha. As perguntas devem estimular a criatividade, a imaginação, e as respostas devem mostrar o domínio do conceito por meio de situações inesperadas e inusitadas. Tá? Isso foi a minha provocação. Veja bem, esse prompt, são parênteses, eu criei conversando com ele. Dei ideia, perguntei, ele sugeriu uma coisa, eu voltei até chegar nesse aqui. Vamos lá ver o que ele traz para a gente. Vamos lá. Imagina que um disco voador, um alienígena de massa 500 quilos, pousou na Terra, vindo diretamente de uma galáxia muito distante. O disco tem um diâmetro de 5 metros. Se esse disco voador se mover numa velocidade constante de 10 metros por segundo e uma estrada reta, qual seria a força necessária para fazê-lo, para pará-lo em 5 segundos? Use a segunda lei de Newton. Se você pudesse viajar na velocidade da luz para chegar numa escola, quantos anos-luz de distância sua escola estaria se demorasse um nanosegundo para chegar lá? Você é um super-herói, capaz de manipular a gravidade. Como você usaria esses poderes? Estão sacando o tipo de brincadeira que a gente pode fazer? Não estou dizendo que essa é a melhor. Esse foi um exercício meu. Mas que cada um aqui, como pai, comece a adaptar isso para o seu filho. De repente, você não vai falar de física, vai falar de outra matéria, e não vai falar... enfim... Cada um vai usar como quiser. Só para mostrar que é verdade aqui, eu vou chegar aqui. Quem quer sugerir uma outra matéria aí, qualquer? Por favor. Quem escrever no chat primeiro aí um outro tema, ao invés de física? Chuta aí, Rafa. A Luísa é boa nisso. Aqui a Sandra botou aí história. Todo mundo puxando brasa para sua sardinha. A Sandra colocou história. Que idade você quer, Juan? Eu acho que é bacana. Sandra, que idade você quer, Sandra? Desculpa, Rafa, eu te pedi, mas ela já falou. A Sandra botou Revolução Francesa, porque é isso. Eu acho que o interessante é a gente colocar, cada vez mais, estreitar o pedido para que fique mais customizado possível para a pessoa que pede, né? Então, assim, detalhar no comando aquilo que você realmente quer, né? Para você fazer a resposta, para você obter a resposta que você está esperando, né? Rafa, olha aqui, ó. Botei agora a Revolução Francesa, uma criança de 17 anos, tá? Vamos ver o que vem. Cara, aqui estamos jogando. Se você tivesse a oportunidade de enviar uma mensagem de texto para Luís XVI em 1978, avisando sobre eventos futuros da Revolução, o que você diria? O que você acha que ele reagiria? Olha que coisas mais interessantes que estão vindo aqui. Evidentemente, galera, cada um vai usar como quiser. Eu fiz uma série de provocações aqui. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Pronto para atividade matemática. Sempre deixei... Calma aí, Rafa. Deixa eu dar um exemplo nessa de... Eu vou dar um pouquinho do que a gente está fazendo em sala de aula para o Tiago. O Tiago perguntou, vocês vão dar alguma dica do que o MOP já está fazendo e tal? Ele falou assim, se você tivesse que perguntar ao Luís XIV, o 15 ou 16, não me lembro ali, nós podemos perguntar a ele. Outro dia a gente estava conversando numa dessas reuniões nossas de desenvolvimento de inteligência artificial e a gente programou ele para assumir o papel, por exemplo, de Monteiro Lobato. E aí você pergunta para ele, fala assim, você pode se fazer passar por Monteiro Lobato? Ele, sim. Lembrando que ele sempre dá aquela informação, lembrando que eu sou uma inteligência artificial, e você fala assim, como foi a sua infância? Ele, minha infância foi uma infância muito rica em Taubaté, meu pai era fulano, minha mãe ciclana, meus irmãos, ali eu comecei a entender como é que era, enfim, você consegue trazer viva a memória de Monteiro Lobato conversando aqui, com alunos. Desculpa te cortar, Vinícius, mas não resisti à sua brincadeira, tá? Vai lá. Eu peguei uma das perguntas que ele fez para o Luiz XV, lá que ele sugeriu lá como exercício, e botei aqui, você agora é Monteiro Lobato e vai responder essa pergunta, tá? Vamos ver o que vem por aqui. De novo, pessoal, aqui, o ideal é você conversar, explicar quem é Monteiro Lobato, ele vai saber quem é, mas ao mesmo tempo quanto mais você interagir, mais forte vai ser a qualidade. Mas é só para mostrar que, assim, numa conversa de brincadeira aqui, a gente começa a ter uma série de coisas. Agora o Monteiro Lobato escrevendo. Caríssimo Luiz, saudações. Espero que essa mensagem encontre Vossa Majestade bem em boa saúde. Acredito que como rei, você... estaria aqui uma brincadeira para pai, professor ou quem for poder começar a usar. E olha a coisa interessante ali. Logo embaixo, ele tem a introdução, logo embaixo ele fala assim, recomendo que Vossa Majestade reconsidere suas políticas fiscais e trabalhe pela equidade. Só faltava falar, senão o senhor ia acabar guilhotinado. Vai ser cuidado com a guilhotina. Enfim, deixa eu seguir aqui para mostrar que esse exercício que eu fiz aqui é para propor começo de vocês, bagunças, no bom sentido. E cada um vai criar o seu, vai melhorar o seu. Às vezes é uma resposta que você não quer, você volta lá, corrige. Aquilo que eu falei do Flamengo, do Vasco, vem um negócio que você não gostou, você volta lá e melhora.
Vem um negócio que você gostou, você vai à frente, você fica brincando. Então, aqui eu botei atividade de matemática, tem aqui uma série de coisas. Atividade de escrita criativa. Aqui é uma coisa, o Gomes já saiu aqui, mas o meu amigo Gomes, que é pai de uma neném novinha e de um menino de 5 anos, me deu essa ideia. Ele cria histórias para o filho perguntando assim, que personagens você quer na história? Qual é a situação que você quer? E o GPT cria. Eu criei uma aqui mais aberta, sugira uma história emocionante para uma criança de 10 anos e deixei um outro aqui que seria ser mais um pouquinho elaborado. Vamos lá, vamos brincar aqui para a gente ver o que acontece. Sugiro um tema emocionante para uma história de aventura para crianças de 10 anos. Aqui eu posso editar 10 ou outra idade, tá? A história deve se passar em... Alguém me dá um lugar aí, vamos lá. Qual lugar? Vinícius, você, me dá um local em que a história vai se passar. Pode botar aí Sydney, Austrália. Não sei, a menor ideia de como é que escreve Sydney, tomara que dê certo, mas ele vai entender. Ele vai entender, pode ficar tranquilo. Austrália, tá? Ele deve apresentar 3 personagens. Vitor, me dá um personagem aí, por favor. Qualquer um. Super-Homem, qualquer um que você quiser. Só com Homem-Aranha. Homem-Aranha. Quem mais aí que pode botar um? Heloísa, fala um você, por favor. Homem de Ferro. E vou botar agora Moranguinho, para atrapalhar um pouquinho a vida dele, tá? Que desafio eles vão fazer? Vamos lá, eles vão salvar o mundo de um dragão. Tá? Parará, parará, parará. E ainda quero uma moral da história. Veja bem, eu botei uma mais elaborada. Você pode fazer coisa muito mais simples, tá? Eu vou botar uma coisa aqui interessante, vocês vão entender. Que as crianças não devem usar drogas. Mentira a maluquice que eu botei para ele aqui. 3 personagens loucos, num local louco, numa situação... Pai, quero uma moral da história. Vamos lá. Na terra dos cangurus. Muito bom. Imagina a gente podendo ler para os nossos filhos de 3, 4 anos de idade, antes de dormir, uma história inédita por noite. A outra brincadeira que o Gomes está aqui do lado já fez, mas a gente não vai entrar aqui para mostrar, se a gente vai dispersar muito, mas tem alguns sites de vídeo inteligência artificial que você bota o texto e bota o personagem que você quer. Então o filho dele adora os Vingadores. Como é que é? Os Vingadores. Aí ele bota o Homem-Aranha para falar com ele. Pô, cara, isso é sensacional. Imagina o Homem-Aranha falando para ele fazer o dever de casa. Pô, o moleque vai levantar e fazer o dever de casa na hora. Não vai ter debate como ele vai fazer ou não. Vim, moral da história é que não importa o quão desafiadora a situação possa parecer, há sempre uma maneira de superá-la. Quando o trabalho em equipe se faz com escolhas saudáveis e responsáveis. Além disso, ele ressalta a importância de se manter longe das substâncias prejudiciais. Tá? Eu não li a história aqui, mas garanto que isso aqui faz sentido. Tá legal? Vamos lá um pouquinho mais. Antes da gente... Enfim, eu vou... Vinícius, fica à vontade também. Estamos com o tempo, cara. 7h30, a gente pode abrir... Quem quiser ir alimentando o nosso chat com as perguntas, pessoal, a gente já vai passar para as perguntas, tá? Tá. Vamos lá. Pronto para atividades em ciência, tudo meio mais ou menos parecido aqui, né? Como vocês já estão entendendo. E criei um outro aqui para perguntas do Enem. Usei muito ontem com a Luizoca. Tá? Então, vamos lá. Vamos botar o tema aqui, que seria mais uma aplicação mais direta, né? Já teve 4 perguntas, múltipla escolha, estilo Enem, que sejam difíceis sobre o seguinte conteúdo de estudo. Aí eu poderia botar uma coisa precisa ou não. Vamos lá. Sei lá. Equação... Probabilidade, vai. Probabilidade. Alguém no chat falou em probabilidade. Em seguida, gere as respostas e as justificativas, tá? Bom, tá legal, vamos nessa. De novo, você quer especializar, quer dizer que seu filho é assim, que o filho é assado, que a matéria é essa, que a matéria é aquela, que você quer uma prova de Enem, sei lá, não sei se faz sentido, do FRJ ou outra de outro lado, não sei se cabe, você quer... Enfim, estão entendendo que vale o que você quiser aqui na sua própria qualificação. Vamos lá. Em uma urna contém 3 bolas vermelhas, 2 bolas azuis e uma verde. Se suas bolas forem retidas aleatoriamente, sem reposição, qual é a probabilidade de que ambas sejam vermelhas? Aí começou aqui, galera. Olha ali, ó. Provinha do Enem. Não vou ficar lendo tudo, mas está aqui a provinha do Enem. Embaixo, olha aqui, ó. Resposta. A correta é a C. Há um total de 6 bolas. A chance da primeira são 2 terços, 3 meses. Então, ontem eu fiquei fazendo com a minha filha. Quando ela acertava, eu seguia. Quando ela errava, eu lia a justificativa com ela. Infelizmente, foi uma hora só. Se eu tivesse mais tempo, ela com certeza ia bem na prova. Fala, Elô. Uma outra dica, né, para usar como forma de estudar com os filhos é para revisar avaliações, que você pode pegar as questões que o filho errou, etc., e pedir
para ele julgar por que o gabarito é o gabarito, porque as outras estão erradas, né? Porque é uma forma do aluno conseguir entender bem por que errou e o que tem de errado em cada uma das alternativas. Então, a revisão de avaliações com os filhos a partir do chat é muito legal. Rafa, vontade. Isso, tem uma coisa também que é importante, o Thiago até botou aqui, é importante para o desenvolvimento da criticidade, porque senão qualquer resposta será aceita, né? Pois é, tem isso também, né? Na verdade, assim, o chat não é totalmente preciso em relação às respostas que ele vai dar, até porque ele é uma inteligência voltada para a área da linguagem, principalmente para construir sentenças que façam sentido, mas não necessariamente sentenças que são totalmente corretas. Né? Ele dialoga com você como uma pessoa pode dialogar, mas nem sempre uma pessoa dialogando com você vai dizer um conceito correto sobre aquilo. É claro que ele tem uma base de dados muito grande, mas mesmo assim, ele pode vir com alguns erros, e por isso a criticidade ao usar o chat é fundamental. É uma forma também da gente desenvolver com o aluno potencial crítico, para que ele faça uma análise da resposta que o chat vai dar, para que esse aluno possa construir até respostas melhores que o chat, porque isso é o legal de utilizar a inteligência humana e o que é inteligência real sobre a inteligência artificial em relação a uma resposta que é dada. Então, existem uma série de possibilidades dentro de sala de aula para o professor estimular o uso com o estudante, mas sempre com esse olhar crítico, porque realmente, se alguém não tem criticidade para usar o chat, pode ser que ele comece a ir para um lado ou um caminho que não é o lado desejável, que é o lado realmente de acreditar em conceitos que são construídos simplesmente para que haja uma coerência de linguagem no momento que esse chat for conversar com você. E da mesma forma que a gente, que foi criado ali no ambiente da internet, também, né, começa a ter um olhar para o que tem nos links, né? A diferença é que ele tem uma base gigantesca de informação e nem sempre acerta. A gente tem um exemplo, o pessoal do INSPER, uma faculdade aqui em São Paulo, comentou que eles colocaram o Enem de 2022 para o ChatGPT responder. E não tirou 10. Aí você fala assim, mas como que eles não tiraram 10 com essa base de conhecimento monstruosa? Foram avaliar as questões erradas, eram questões que tinham interpretação de gráficos e imagens. Então, o ChatGPT ainda tem muito a evoluir nessa parte de interpretação de gráficos e imagens. Mas o palestrante perguntou, por quanto tempo? Mais semanas, mais meses ele vai adquirir essa capacidade, mais anos? Enfim, o Rafael, pessoal, vou fazer aqui um adendo. O Rafael Oliveira, eu aprendi com ele o que é ser disléxico aqui na parte prática, tá? Ele, quando vai escrevendo assim rápido, daquele jeito dele, é porque ele é disléxico de fato, tá, gente? Só para não assustar o pessoal aí. Muito obrigado, Vinícius. Eu sou um disléxico, ortográfico, DDA, todas essas crises que hoje estão sendo reconhecidas na escola, eu tinha há quase 40 anos atrás, ninguém sabia de nada, então eu era taxado de irresponsável, maluco, idiota, burro e tal. Enfim, estamos aqui e o GPT é a minha vingança. Eu escrevo como eu quero e ele entende e me ajuda. Boa. Mas enfim, pessoal, aí eu abri aqui outra linha, né, de coisas que já não são tão acadêmicas. Situações, por exemplo, como é que você vai abordar o tema das drogas com o seu filho. Deixei aqui, ó. Descreva seu filho, a personalidade dele. Aí você vai falar que seu filho é ansioso, é nervoso, é isso, é aquilo, briguento, fica a teu critério. Descreva o contexto que ele está vivendo. Qual é a escola, qual é o grupo de nicho de amigos. E você vai botar para rodar. Eu tenho certeza que o input vai ser interessante, até porque eu testei, mas agora eu não vou botar o das minhas filhas aqui. Mas tenho certeza que o input é interessante. Eu testei, tá? Fiz um outro aqui que era sobre questões educativas, da prevenção das drogas, como tratar do tema. Outros aqui sobre estilo de vida saudável. Todos são interessantes. Crie o seu, adapte. Eu estou dando só um exemplo do tipo de brincadeira que é possível fazer. Como vencer a dificuldade de dormir. Quem não tem filho que chega ali naquela hora, 9 horas, 10 horas da noite, vira para um lado, vira para o outro. Podem explorar, inclusive, temas ligados a comportamento humano. Eu dei esse exemplo aqui nesse sentido. Aqui o tema das drogas poderia ser pirraça, podia ser agressão, podia ser o que fosse. Cada um vai usar ele como quiser. E aí uma das coisas que a gente, né, o desafio do Vinícius para mim era pensar como é que o pai, de alguma forma, pode usar, né?
Tem uma frase ótima aqui do Luiz. Não é um oráculo nem um buscador. Quer dizer, não adianta achar que ele está sempre certo, ele vai errar e a sua inteligência que vai fazer você filtrar o que você quer, e muito menos um buscador, tá? Se usar o GPT como buscador, não entendeu nada ainda, tá? Ele não use como buscador. Use ele para criar conteúdos, gerar interações, perceber questões, gerar... Enfim, por favor, Lô. Uma outra coisa muito interessante é para fazer o chamado filtro de ideias, né? Assim, você está sem ideia para fazer um roteiro de atividade. Férias chegando aí, né? Momento férias. Quando, até ontem na porta da escola, os pais estavam falando, quando a gente vê que professor e escola ganha pouco, porque as crianças estão em casa e é a gente que tem que ficar com elas. Você pode fazer roteiros de atividades, programar totalmente viagens, festas, e fazer filtro de ideias, pedir 6 ideias para o fim de semana com adolescentes de tal idade, em tal lugar. Aí você vai dizendo quais as melhores, né? Ele dá 6 ideias, você fala, gostei das 3 e 6. Me ofereça mais 2 nessa linha. Porque aí você vai ensinando para ele o que você curte, né? Aquela coisa da Netflix que vai te dando os filmes que você pode assistir a partir daquilo que você já assistiu. No filtro de ideias, você vai modulando ele para aquilo que é o teu tipo de ideias. Isso também é muito legal. Fala, Rafa. É uma coisa bacana também para as famílias fazerem com o estudante em casa, né? Agora ele no papel do estudante, é a organização de estudos, né? De horário de estudos nesse tempo que ele está fora da escola. Então, é importante que, junto com o estudante, a família programe isso no ChatGPT para ele dar possibilidades e ideias, e a partir disso ele consiga fazer a seleção que ele acha interessante para ele, e aí sim o chat pode criar sobre essas possibilidades, né? Então, assim, o Rafael está botando aqui um plano de estudo personalizado. Eu não sei, eu posso compartilhar aqui até para criar uma ideia aqui na minha tela? Bora, Rafa. Beleza. Vou parar aqui. Vou fazer aqui então rapidinho para vocês uma possibilidade de criação. Uma coisa interessante é a gente sempre iniciar com a identificação, né? O Rafael botou ali muito bem naqueles prompts, que ele sempre se coloca e se identifica. É importante para você personalizar o que você quer. Você pode se identificar ou você pode nomear o chat, identificando o chat para que ele tome ali a persona do indivíduo que ele vai construir alguma coisa. Então, eu vou colocar assim, ó. Você é um estudante de 8º ano do ensino fundamental. E aí eu vou colocar que ele só apresenta segunda, quarta e sexta à tarde livre para estudar. Que apresenta segundas, quartas e sextas livres para estudar. Eu estou começando aqui a construir uma imagem para esse chat GPT para que ele possa melhorar a resposta dele para o que eu quero. Então, vou alimentar esse chat com uma série de dados. Aí, o que eu vou falar assim? O horário, nesses 3 dias, vai de 1h30 até 16 horas. Vou colocar mais dados. Você apresenta lacunas nas seguintes disciplinas. Eu vou botar aqui: matemática, geografia e espanhol. Ana Lúcia está aí que eu vi, então, espanhol. Então, você apresenta nas seguintes disciplinas, e eu coloquei essas 3 disciplinas aqui. E aí, o que eu vou fazer? Construa um plano de estudos ao longo de 2 semanas. Aí, olha que bacana agora, em uma tabela em que você consiga suprir
estas lacunas. Eu colocaria até mais dados, botaria quais são os conceitos, mas rapidamente para vocês observarem como é que isso pode te ajudar em casa. Você gosta casa. mais de estudar, né? Como que você gosta mais de estudar? Perfeito. Aqui ele vai colocar e ele bota aqui o que é possível, tá vendo? Ele fez assim, ó, segunda, estudo de matemática, revisão e exercícios. Só que aí eu quero agora, ele me deu uma base, eu quero que ele reescreva em forma de planilha. Nota que como você pediu para colocar em forma de tabela e tudo mais, ele priorizou ali uma questão mais de agenda. Você poderia ter pedido para ele detalhar as atividades de revisão. Você pode seguir essa conversa, falando agora detalhe o que você considera que seria interessante para uma revisão de exercícios. Me dê exemplos de exercícios. Você vai criando material para todo esse roteiro. Vou botar principalmente os pontos que ele está estudando em cada disciplina, né, para ajudar a contextualizar o... Pode dar exemplo do material que está sendo usado nas aulas, das questões que foram aplicadas. E aí isso mesmo. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar o que o professor colocou no Classroom, por exemplo, do aluno, e jogar aí e falar assim, ó, o conteúdo para PCA é esse. Jogou e ele vai fazer. Para quem não está habituado, o PCA aí é prova de conteúdo acumulado, que é a nossa prova disciplinar semanal. Temos 15 minutos ainda, enquanto não está pintando uma pergunta, eu posso compartilhar um meu aqui agora, que aí a gente já Rafael pediu para falar, Vinícius. Fala, Rafael, fala aí. Não fica triste comigo não, mas eu queria terminar de mostrar duas coisinhas aqui. E aí depois eu passo para vocês. Só para que eu acho que é legal aqui, algumas coisas que eu propus aqui, que eu acho que são interessantes de eu dividir com vocês. Só que agora eu me perdi, essa aqui. Pronto, prometo que é rapidinho, só para dizer uma coisa interessante aqui, ó. Aqui embaixo, só para terminar a estrutura do documento, tem dois pontos interessantes. Esse aqui, ó, eu pedi para ele primeiro, eu fiz uma conversa com ele sobre temas a serem debatidos sobre o futuro do seu filho, gerados pelo GBT, sobre profissões e habilidades que vão seguir no futuro. Quer dizer, ele me deu essa lista aqui de baixo. Todos esses itens aqui, ó. Fomentar o pensamento crítico, aprimorar a criatividade, desenvolver habilidades sociais, parará. Tá vendo aqui? Isso foi gerado por ele, né? No meu debate com ele, evidentemente, por mim, né? Aí veio uma brincadeira. Quem gerou? Foi ele ou fui eu? Mas aí já é uma discussão da autoria a partir das ferramentas, né? Mas, enfim, feito isso, eu gerei um outro aqui, ó. GPT, considere esse tema, parará, tá vendo aqui? Então, olha como é que eu vou montar aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar essa estrutura aqui, que é o prompt que eu, a princípio, pedi para ele definir, tá? Aí eu vou chegar aqui, ó, eu vou pegar um dos temas que eu quero aqui. Eu vou pegar fomentar o pensamento crítico. Estão vendo aqui? Tá? Ele me propôs 6 temas. Eu estou pegando um deles. Né? No meu debate com ele aqui, a gente chegou a 6. Aí eu vou chegar aqui, ó. Insira o tema de foco que você quer discutir. Tá? Vem aqui. Tá? Fomentar o pensamento crítico. Aí, uma discussão do seu filho. Eu vou fazer uma coisa muito rápida, tá? Menina de 9 anos com grande capacidade argumentativa. Minha filhotinha Alice é bizarra. E aí, que reflexão eu proponho para ele? Olha aqui, ó. Aí ele vai me trazer coisas para eu tratar com a Alice, para ela entender que é o pensamento crítico, que são esses temas que vão fazer ela ter chance lá na frente. Se ela quiser ser datilógrafa, ela não vai ter a menor chance. Né? Brincando aí com o exemplo que o Vitor usou lá atrás. Não tem jeito, né? Eu estou exagerando aqui, mas não vou entrar aqui no debate. Ó, reflexão. Sua filha, quando estava com capacidade argumentativa, claramente se mostra pelo pensamento crítico, e eu podia seguir aqui, ó, iniciativa, jogos de estratégia, leitura conjunta, experimentação científica simples, discussões de grupo. Ele já começou a botar um monte de coisa aqui, que eu poderia eventualmente avançar ou não. E temos várias outras aqui como sugestões para vocês, cada um brincar como quiser. Rafa, volta ali, por favor. Pega um dos itens só para te explicar como é que é o impacto quando a gente detalha a pergunta do anterior, que foi do último prompt teu. Esse aqui? Chega ali e fala o seguinte, olha, isso, mas vai na resposta dele, que ele deu 5 propostas ali. Pega uma delas e detalha, tipo leitura conjunta. Traga-me 5 opções, traga-me 5 opções do número 2, leitura conjunta. Tá, vou fazer um rapidinho antes, tá? Só para o pessoal ver que também é legal. Sugira bibliografia.
monografia sobre este tema. Isso é interessante o pessoal ver, tá? Você pode pedir para ele sugerir filme, você pode pedir para ele sugerir poesias, você pode pedir o que você quiser que ele vai trazer aqui, tá? Eu já estou sugerindo uma série de coisas aqui, tá? Agora vamos lá, fazendo o que o Vinícius me pediu aqui, ó, né? Me diga agora... O que você pediu, Vinícius? 3 exemplos? O que você quer? 3 exemplos de leitura, de texto? O que você quer? Pegar um dos itens e pedir para detalhar. Me dá a proposta objetiva de cada um dos... Agora. Olha que incrível, cara. Já vem a proposta em a Fantástica Fábrica, Matilda, que foi incrível. Só vou mostrar o último, tá? Eu prometo que agora eu deixo que eu... Esse aqui é interessante também, aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Com GPT, com a base da seguinte instrução de uma criança, por favor, preveja que tipo de habilidade ela poderia desenvolver no futuro do mundo do trabalho baseado em AI. E aqui, acredita em mim, se você escrever quem é teu filho, explicar ele da melhor forma, falar das angústias, das dúvidas, das vontades, dos desejos, das experiências de vida, etc, 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 e der um enter, tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. E aí começa a perguntar e começa a brincar que vocês só... Aí volta no de cima, vai para o de baixo, volta no exercício de geografia. Quanto mais vocês ficarem aqui nessa troca... E para terminar aqui, antes de passar a palavra para eu terminar, a gente falou aqui nessa parte da palestra de linguagem. A gente está aprendendo a usar uma nova linguagem. Se eu puder deixar aqui uma questão para a reflexão de vocês, aprendam a falar essa linguagem para ajudar seus filhos. Não se trata de usar o GPT para fazer aquilo que você faz. Se trata de usar o GPT para fazer aquilo que é possível a partir dessa nova linguagem. É isso. Fala, Vinícius. Alô, ele tá... Não, eu queria jogar uma provocação, né? Porque eu acho que um dos principais incômodos que tem sacudido aí as escolas nos últimos tempos com relação ao ChatGPT tem sido muito relacionado à autoria. O filho vai usar isso daí, ele não vai escrever o que ele vai escrever, né? Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei um filósofo linguista chamado Mikhail Bakhtin, né, que dizia que todo enunciado é um elo numa cadeia interminável de comunicação humana. Então, ele nem assinava os próprios livros, porque ele dizia que quando ele pensa um texto para um ouvinte, o ouvinte já se tornou autor, porque eu projeto para aquele ouvinte, né? Eu acho que o chat está aí para ele mostrar para a gente... Quando você dá os inputs, quando você modela, você está tendo um outro tipo de autoria. E ele vem ajudando você a ver novas possibilidades, a criar, a ir mais longe, né? E principalmente a liberar mais tempo para você fazer aquilo que só o humano pode fazer. Né? Porque você está pedindo ali roteiros para você estar com o seu filho. Né? Você não precisa ficar horas buscando, criando. Você pode gastar o teu tempo para fazer o que o chat não vai fazer para você, que é dar atenção para aquilo que há de mais humano em cada um de nós, né? Bom, a minha contribuição é só uma forma mais simples de organizar esses prompts que o Rafael compartilhou. Porque como a gente quer que os prompts sejam sempre adaptados aos nossos filhos, eu resolvi fazer um tutor para minha filha, que vai me matar de eu compartilhar isso daqui, mas eu vou compartilhar só a parte que vai mostrar o formato de como é que vocês podem construir no chatzinho aqui da esquerda. Estão vendo? Tutor Betina. Na tutoria, eu acabei de dar um olá para o tutor, ela já respondeu. Olá, Betina, como posso ajudar você hoje? Só que, se você for lá para cima, eu começo qual questionário de 10 questões você pode propor para minha filha preencher para que você seja mais eficiente como tutor dela? Eu botei minha filha para preencher. Quais são os objetivos acadêmicos, as disciplinas, os hábitos de estudo, como é que ela aprende melhor, o estilo de aprendizado, as atividades extracurriculares. Ela gosta de vôlei e de tradução, interesses pessoais, os livros que ela leu, as referências como música. Então, você cria na lateral aqui um chat só do seu filho. Eu aqui eu dei até uma viajada, tá? Aqui, ó, fiz um teste para ver se ela aprendia de forma mais auditiva, leitura escrita ou sinestésico. Esse teste está disponível na internet. Eu entrei com
que ela pode trabalhar como freelancer nas férias. Ela pode trabalhar online, ela pode vender trabalhos de produtos artesanais. Só que isso tudo aqui eu já tinha entrado com aonde ela mora, quais são as predileções. Eu entrei até com mapa astral. Eu entrei com informação aonde ela tinha nascido, o horário exato que ela tinha nascido, e eu falei, a partir do mapa astral, desenvolva as características da Betina e a partir daí conheça melhor os pontos, né, a favor, os outros que a gente tem que aperfeiçoar. Enfim, aí quando você quiser fazer qualquer coisa sobre a Betina, você já entra lá e coloca a informação aqui, ó. Me indique um programa de férias para fazer nesse próximo final de semana com a Betina. Eu não sei quem deu essa ideia, acho que foi a Heloíse, né? E aqui ela já vem com uma informação específica, sabendo aonde ela mora, sabendo qual é o perfil dela, qual é a série dela, acampamento, aí já vem com detalhamento, o que pode fazer de manhã, o que pode fazer à tarde, enfim. Era mais uma dica para vocês construírem do lado esquerdo uma linhazinha para cada filho de vocês. Parei a apresentação. Só uma última homenagem à Heloísa, que falou uma coisa legal, que é a questão do tempo da tua vida em relação ao teu filho. Tá certo? Eu cheguei aqui e escrevi para ele no chat que eu estava usando. Releia esse chat no relatório de tipos de prompts que foram usados e como eles podem ser usados por diferentes pais e filhos. Dei um enter. Vou jogar aqui no chat para vocês, não vou ler, para não ser chato. Vou fazer o seguinte, digamos que fosse uma atividade realmente de trabalho aqui, em que fosse um acordo meu com o Vinícius, que eu tivesse que gerar esse relatório. Se eu fosse gerar na mão, quanto tempo eu ia levar para fazer? Provavelmente, né, algumas horas, talvez, pensando, reescrevendo, olhando e tal. O relatório estaria pronto agora, eu eventualmente daria um tapinha, ajudaria alguma coisa, e eu ia brincar com meus filhos logo em seguida, que inclusive eu espero conseguir fazer hoje. E se eu não tivesse essas ferramentas aqui, eu provavelmente ia ter que ficar até 10 horas da noite para preparar o relatório, para mandar. Evidentemente, o exemplo é fictício, mas a Elo colocou uma coisa muito importante aí. Usando bem o GPT, você vai ter mais tempo para brincar com o teu filhote. Incrível. Pessoal, chegamos nos 5 minutos finais. Professor Vitor, do IBMEC, uma instituição super parceira do MOP, tem ajudado a gente nesse processo de evolução. Elô, Luiz Rafael, alguém quer contribuir com uma mensagem final? Bom, então, mais alguma pergunta final? O que eu peço a vocês, pessoal? Esse mesmo trabalho de quase que uma tutoria que a gente está fazendo de vocês pais, a gente também está fazendo com os professores, porque não tem como transformar a educação se a gente não começar o mais importante ativo nosso, que são os professores. Então, estamos num processo contínuo com eles também. Gostaram do evento de hoje? Mandem uma mensagem via Agenda Edu, pedindo novas oportunidades como essa, porque vocês viram que 1h30 é muito pouco tempo perto de toda a potencialidade que essa nova linguagem pode oferecer para a gente. E conversem com os filhos de vocês, abordem o assunto, né? Não vai ser a gente simplesmente fingir que isso está acontecendo. Eu lá em casa estou com um problema, porque quando eu abro a boca, meu filho já fala assim, ela vai papai falar de GPT. Então também não exagerem, para não ficar uma coisa muito exagerada. Mas, assim, falem, conversem com eles, porque muitos deles já estão começando a brincar com esse nosso novo amiguinho também. Então, muito boa noite, obrigado por estarem com a gente até agora e até a próxima, pessoal. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.